Bom dia, vamos falar um pouco de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. Que a paz do Senhor esteja com todos e esse dia que se inicia seja um dia maravilhoso, onde vocês consigam expressar sua alegria, sua fé, o seu amor por Deus. O filho de Naim, filho da viúva de Naim é ressuscitado. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, fala assim: E acontece que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que os levaram pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A viúva de Naim. O que fazer quando morre a última esperança? Hoje nós vamos falar sobre essa viúva de Naim, um fato relatado apenas nesse evangelho de Lucas, artigo 7, capítulos, versículos 11 a 17, sendo esse um dos 35 milagres de Jesus aqui na terra. Além de ser o primeiro dos 3 milagres relatados no evangelho, onde Jesus traz alguém de volta à vida, os outros 2 foram a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Existe um ditado popular famoso que diz assim: a esperança é a última que morre. No entanto, de repente, aconteceu na vida dessa viúva. E a sua última esperança veio a falecer. Mas e agora? O que fazer? Será que nós estamos isentos e que de repente vai acontecer ou não nas nossas vidas? Ou será que a última esperança já morreu? Então vamos falar sobre essa viúva de Naim, guiados pelo Espírito Santo, e aprender uma bela lição com o Senhor Jesus Cristo. Então a viúva de Naim. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região da Galileia, e o significado de Naim significa charmosa, graciosa, e ela fica aproximadamente a 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Essa cidade no qual Jesus acabara de fazer um milagre, curando o servo de um centurião. O servo do centurião romano, acima de um capitão, que domina uma legião de homens bem treinados, né? E é até estranho, porque esse centurião, ele gosta demais do servo dele, ele é apegado ao servo dele. E os romanos têm uma fama de serem cruéis, ter pouca compaixão. E esse centurião mostrava-se ao contrário, ele mostrava-se uma grande gratidão e amor pelo seu servo. E Jesus estava curando ele. A sua enfermidade era muito grave. E Jesus estava em Cafarnaum fazendo esse milagre. Jesus estava a 50 quilômetros aproximadamente da cidade de Naim. Isso, se existisse um carro naquela época, a gente faria em 45 minutos, mas de a pé, guiado pelos seus discípulos, mais uma multidão, acima de 10 horas, entre 10 e 12 horas. Naim é uma cidade pequena, que a mesma rua que entra sai, e existe um cemitério lá, e esse cemitério fica a 10 quilômetros aproximadamente do lado de fora da cidade. A cidade no qual Jesus acabara de fazer um grande milagre chamava Cafarnaum, que ele curou o servo do centurião. No dia seguinte, Jesus pegou a estrada em direção a Naim, pois sabia que lá naquela cidade alguém estava precisando da sua ajuda. A Bíblia
não diz o nome, mas apenas denomina como viúva de Naim. Não existem escrituras que falem o nome dessa viúva, nem tão qual do seu filho, nem do seu marido. Quando estudamos o Antigo Testamento e a história dos séculos passados, percebemos que o grande sonho de toda mulher hebreia era se casar com um homem e ter um filho menino, pois esse daria continuidade à descendência do seu pai. E essa viúva, ela teve esse sonho realizado, pois ela se casou e ela teve um filho. Então não podemos afirmar que essa mulher tinha conseguido realizar o seu grande sonho. Embora a Bíblia não detalhe sobre a sua história, percebemos que ela tinha um marido e um único filho homem. Mas agora aconteceu, não sabemos o que, mas o seu marido, aquele tinha responsabilidade de trazer o alimento e sustentar a casa, ele veio a morrer. E agora essa mulher, viúva e com seu único filho, teriam que se virar para sobreviver. Mas nem tudo estava perdido, afinal ela perdeu o seu marido, mas ainda lhe restava a sua esperança, que era o seu filho. Porém, assim, todo aquele amor que ela teve pelo marido, todo aquele carinho, ela transferiu para o filho. A falta daquele homem veio para o filho, porque no filho também existia a lembrança do homem. Então esse menino, ele recebia esse amor especial da mãe por ser o substituto do marido, do homem na casa, da lembrança viva do seu marido, e também seria sua esperança que esse filho crescesse, seja um homem bom, trabalhasse e viesse a cuidar dela. Pois a expectativa é que ele crescesse, viesse a ser uma boa pessoa, um bom trabalhador, alguém respeitado que desse bons frutos, do qual, através disso, essa mulher, mãe e viúva, pudesse ter uma vida mais confortável, equilibrada, sem se preocupar com o que iria comer ou beber. A sua esperança era ver o filho bem-sucedido para que ela também, consequentemente, pudesse gozar desse benefício. E o medo das pessoas de idade, naquela época, que perdesse os maridos, ficasse sozinho, que a família não acolhesse, nem os parentes, ela se tornasse uma meretriz, ou seja, ia para a prostituição. Como que ela ia sobreviver se ela não tinha mais ninguém? Uma mulher sozinha tinha dificuldades naquela época. Ela precisava do homem, do filho homem, de alguém que a amparasse. Mas quando ela não tinha ninguém, o caminho seria mais dolorido, seria aí caminhos errados. Mas de repente, algo inesperado aconteceu, um imprevisto, que estava completamente fora dos planos, que jamais teria passado pela cabeça da viúva, o filho, que além de ser seu único filho e também sua última esperança, faleceu. Ela já havia perdido o marido, agora perdeu o seu filho. Como é que ficou a cabeça dessa esposa, a cabeça dessa mãe, né? Como que ela ficou? Como seria a vida dela? Ela tinha uma esperança que morreu, veio a segunda esperança, morreu também, e ela ficou sozinha. E agora o que seria dessa mulher? Viúva, sem filhos, corria o risco de passar o resto de seus dias a mendigar, caso não tivesse um parente próximo que pudesse ajudá-la, e também se tornar alguma coisa errada na vida, seguir um caminho errado, se vender a troco de alimentos. Não havia muito amparo e consolo para essa viúva, e com a morte do seu filho, agora ela estava sozinha. Ela chorava pensando no dia de amanhã e se lembrava que antes a vida era perfeita. Ela tinha um marido, conseguiu ter um filho, um homem, seus sonhos foram realizados. E agora ela viu seus sonhos acabados, sua esperança morta. Já que um judeu, o sonho de um judeu era se casar, ter um filho homem, era um sonho para qualquer mulher, e ela tinha realizado, mas tudo isso se foi. E o que seria dos seus planos? O que foram interrompidos pelo de repente da vida? O seu futuro estava comprometido e fadado, ou seja, estava destinado a fracasso. O filho da viúva de Naim morreu do quê? A gente não sabe. Para essa pergunta, infelizmente, a Bíblia não nos dá resposta, mas bem sabemos que em tudo existe um propósito. Quando os sonhos são quebrados, é assim a nossa vida. Fazemos planos, traçamos nossas metas, objetivos, sonhos e queremos muito que eles se realizem em nossas vidas. Mas algo acontece no meio do caminho, agora estamos sozinhos, como uma última esperança. A pessoa nos abandona, talvez perdemos tudo o que tínhamos, quem sabe o casamento, que vai de mal a pior, a notícia da enfermidade que veio para a família e nos tira o sono, nos tira o sossego,
mas ainda não perdemos literalmente tudo. Ainda existe a nós uma chance, uma esperança que aquilo possa ser revertido. Para aquela enfermidade existe um tratamento, uma probabilidade de cura, mesmo que pouca, mas ainda resta uma esperança que essa doença vai sarar. Mas existe lá no fundo aquele sentimento de que o casamento volte a dar certo, de que as brigas acabem, ou quem sabe o cônjuge que abandonou a casa, o lar, volte e que haja reconciliação. Mesmo sozinho, abandonados pela sociedade ou até mesmo pela família, lá no fundo ainda existe uma esperança, existe em nós aquela chance que vamos dar a volta, por cima ainda resta uma esperança. Posso conseguir um novo emprego, ou talvez um próprio negócio. Então vamos começar a juntar os caquinhos, a limpar as feridas, sacudir a poeira. Começamos lentamente a voltar à vida e nos reerguer, se colocar de pé naquela fé que agora as coisas vão dar certo para nós. Muitas vezes as coisas começam a fluir, começamos a ver os primeiros resultados, voltamos novamente a sonhar aquele sonho que antes tínhamos sonhado, mas essa esperança às vezes morre de novo, mas de repente surge novamente na nossa vida algo improvável, que achávamos que agora isso não iria nunca mais acontecer. A gente já tinha passado a primeira tempestade e agora veio a segunda. Mas eles vêm do nada, mata a nossa última esperança, mata a nossa fé, a nossa chance. Aí tentamos nos levantar novamente, mas de repente ainda está estacionado na nossa vida. Parece que nada dá certo para nós. Parece que estamos caminhando passos largos para o fundo do poço. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução. A última esperança se foi. Talvez você esteja vivendo uma vida como a viúva de Naim, que mais parece com um funeral. Nada dá certo, tristeza, uma vida ruim, uma vida de choro, de lamentos, de dor, de amargura, sofrimentos, pois aquilo que para você era a última esperança acabou de morrer. Mas aquele que surge, mas eis que surge à sua frente uma luz muito grande, Jesus de Nazaré. Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Para nós, o tempo de Jesus, o tempo de Deus é importante, mas nós somos impacientes, nós queremos que seja no nosso tempo e não é. Mas Jesus chega, na hora que você mais precisa, ele chega. Aí você passa a perceber que alguma coisa vai mudar na sua vida. Então você fecha os olhos, respira bem fundo e expira. Quando você inspira, você fala, Jesus. Quando você expira, o mal sai. Jesus entra e o mal sai. Fecha o olho, meu irmão. Diga, Jesus. Jesus. O mal sai. E só Jesus fica dentro de você. Parece que seu corpo começa a se erguer. Você vira um gigante. A sua fé fica forte. Jesus está ali. E Ele estava o tempo todo. Você enfraqueceu na sua fé e não conseguiu enxergar a presença dEle. Mas Ele está ali. Ele não te abandona. Você pode abandonar. Você pode parar de pensar nele, achar que Ele não vai chegar. Mas Ele vai chegar. Tudo já está traçado por Ele. E no momento certo, na hora certa, Jesus vai agir na sua vida. Como vi no início dessa pregação, sobre a viúva de Naim, Jesus vinha de Cafarnaum. Naquela época não existia automóveis, como falei. Atualmente ele levaria 45 minutos de carro. Mas a pé, caminhando com essa multidão, acima de 10 horas, simplesmente para fazer o seu primeiro grande milagre da ressurreição e por um fim ao sofrimento de uma mãe, de uma viúva, a viúva de Naim. Imagine comigo, Jesus estava chegando à entrada da cidade quando deparou com um cortejo fúnebre. Estavam vindo, saindo da cidade, pois o cemitério era do lado de fora. Então Jesus chegou na hora certa. Ele se atrasa um pouco. Se ele se atrasa um pouco, o enterro já teria acontecido. Mas Jesus não atrasou. Ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora que estavam saindo para o funeral. Imagina, Jesus estava lá em Cafarnaum, fazendo um milagre, curando o servo de um centurião. O tempo certinho para ele chegar até que o funeral saísse, pois lá tinha esse costume de lá o corpo
à noite, enterrava no outro dia. Então, tudo correu ao tempo de Jesus. Jesus não se cansou para andar 10, 12 quilômetros, 10, 12 horas, andar 50 quilômetros. Jesus chegou na hora certa. Jesus vai estar presente, então fale comigo novamente. Jesus, feche o olho, se livre de todos os pensamentos e fale assim: Jesus, vai entrar dentro de você essa luz, essa força. E quando você pensar em Jesus, nada mais de mal na sua vida vai acontecer. E o que estiver acontecendo, Jesus vai te confortar. Jesus não vai te deixar sofrer, não vai te deixar chorar, vai transformar o choro em alegria. O choro pode durar essa noite inteira, como um velório, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus chega para a ressurreição da sua vida, para trazer para você toda essa alegria. Imagine comigo, Jesus estava chegando à entrada da cidade quando se deparou com esse cortejo fúnebre. Lá fora estavam saindo pela cidade, pelo cemitério, iam ver lá a pessoa, enterrar a pessoa. Mesmo que você esteja pensando que ele te abandonou, te deixou sozinho, aprenda aqui com o Mestre Jesus uma grande lição. Mesmo que você esteja pensando que ele te abandonou, te deixou sozinho, com esse sofrimento, saiba que uma mãe pode esquecer do seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti. Veja em Isaías 49, capítulo 49, artigo 15, que fala assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho do ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu, Jesus, não me esquecerei de ti. Ele é onisciente. O que é onisciente? Aquilo que sabe tudo. Ele esquadrinha o teu coração, ele mapeia, ele anda, ele viaja pelo seu sentimento, sabe tudo que se passa em sua vida e no momento certo ele virá com suas mãos fortes e poderosas te socorrer. Jesus não chega atrasado, nós é que somos impacientes. E essa impaciência nossa às vezes nos tira a fé e retarda muita coisa boa na nossa vida. Então fecha o olho e fala: Jesus, saia o mal, entra. Jesus, saia o mal. Se livre de todos os pensamentos nesse momento e só fale o nome: Jesus. Veja, irmão, como você já mudou. Parece que seu corpo quer sair, quer voar, quer flutuar, que existe vida aí fora e você quer ela para você. Então acredite, Jesus chega na hora certa e toda vez que você clamar por Ele, Ele vai te atender. Nós vamos falar agora sobre essa ressurreição desse filho da viúva de Naim. Jesus, ao ver aquela mulher, teve compaixão, ficou sentido pelo trauma e pela vida que essa viúva estava passando. Indo na direção daquela viúva, disse para ela: não chores. Como não chore? Parece loucura. Se alguém que não conhece Jesus vai olhar para ele e falar: nossa, o senhor está doido, o senhor está louco. Como é que eu não vou chorar com tanta tragédia? Perdi o marido, agora perco o filho. Eu estou sozinha nesse mundo, olha a minha idade. Eu não sou mais uma menina. Então, a gente poderia imaginar, né? Jesus falou: não chores, parece uma loucura, né? Ou alguém passando o que ela está passando, ou alguém chega e fala: não chores. Como não chorar diante de uma calamidade que essa mulher estava vivendo? Perdeu o marido e agora seu filho, e já lhe resta mais nenhuma esperança da vida. Mas Jesus, ao dizer essa pequena frase, ele já sabia claramente o que iria fazer na vida dessa mulher, assim como ele sabe o que vai fazer na sua vida sempre. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus vai interceder por você. Jesus vai saber o que fazer no momento certo. Então Jesus toca o esquife. Esquife é um caixão de madeira que eles usavam para levar os mortos, às vezes até com a tampa aberta. Pois segundo a lei cerimonial judaica, alguém não pode tocar nos mortos, nem em cadáver, porque senão ele fica imundo por 7 dias. Seria necessário se purificar, caso contrário, essa pessoa ficaria imunda, seria extirpada de Israel naquela época, ou seja, arrancada de Israel, sabe, afastada. Aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem imundo será 7 dias imundo. Isso está escrito em Números, capítulo 19, no artigo 11. E os que levavam o caixão pararam
e disse: Jesus. Então eles paravam e Jesus chegou perto do jovem que estava morto. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Quer dizer, ele viveu de novo. Do que estava deitado, se sentou, que estava morto, viveu. Começou a falar. Jesus entregou ele então nos braços daquela mãe, o seu filho que agora estava vivo. Jesus ressuscita esse filho dessa viúva de Naim. E toda aquela multidão temeu a Deus e glorificou Jesus. Acabou de ressuscitar a última esperança daquela mulher. A partir daquele instante, ela novamente ia ter uma vida. Ela ia voltar a sonhar, ela ia ter esperança. Ela ficou feliz, porque Jesus tirou a tristeza. Como eu falei, ela chorou de noite e de dia, alegria. Mesmo que um choro dura a noite inteira, a alegria virá ao amanhecer. Ele pode mudar a sua história também. Assim que Jesus fez na vida dessa viúva, ainda que aquilo que nós achávamos que era a nossa última esperança venha a morrer, ainda que tudo venha a dar errado em nossa vida, não restando quase alternativas e venhamos a ficar sem direção, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará, e ele sempre faz. Ele faz, ele não deixa sem fazer. Ele gosta de fazer coisa boa na nossa vida. Nós que às vezes não deixamos, mas nós temos que deixar, porque Jesus adora, ele adora fazer coisas boas na nossa vida. E ele vai fazer na sua. Então dê glória a Deus aí. Oh, glória, glória a Deus, Senhor. Esteja presente na minha vida o tempo todo. Esteja comigo o tempo todo. Eu quero você perto de mim. Que o mundo não seja tão importante. Importante é você. Tudo você fizer, tudo você fazer, Senhor, eu agradeço. Entregue seus problemas a Jesus. Entregue os seus sonhos a Jesus. Entregue a sua vida por completo a Jesus, pois confie nele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas confie. Crê em Jesus, é o único que pode mudar o rumo da história. Ele pode mudar o percurso, ele faz o impossível acontecer. Assim como ele fez com essa viúva de Naim, que já estava indo enterrar seu único filho, pois a cova já estava aberta e preparada, mas Jesus se colocou no caminho dela. Mesmo que alguém já tenha declarado que a sua cova está aberta, que não tem mais jeito para você ou para alguém da sua família, confie em Jesus. Essa cova vai se fechar sem você. Você não precisa dessa cova, você precisa da vida. Você precisa da vida e a vida é Jesus. Jesus é o único que pode te carregar, te conduzir, te orientar. É por ele e para ele que você tem que viver, tá? Se entregue nesse momento sagrado para Jesus. Põe a sua vida na mão dele. A minha vida mudou. Eu não era nada, hoje eu sou alguém. Eu não tinha nada, hoje eu tenho. Eu tenho Deus dentro de mim. Antigamente eu vagava pelo mundo, procurando as coisas imundas, procurando o vício da carne, o vício do corpo, o vício da bebida, tudo que é vício. Eu procurava e achava que era bom para mim. Só que aqui dentro estava vazio. À noite eu não dormia. Hoje eu durmo. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma casa, um trabalho. Não me falta mais nada. À noite eu vou para os meus cultos, nas minhas igrejas, que vocês devem fazer também. Vocês devem se entregar um momento na casa de Deus. Vocês pedem o tempo todo que Deus venha na sua casa e Ele vem. Mas vocês têm que ir na casa dele também. E chegar lá e adorar Ele. Adorar de verdade. Não é estar lá de mentira. Não é estar lá falando que fui na igreja para agradar um vizinho ou para fazer uma imagem social. Isso não existe. Isso é um pecado pior do que você ir e não estar lá. Você tem que ir de verdade. Esquecer da roupa da mulher do lado, esquecer do marido se é bonito, se é feio, da mulher se é feia, se é bonito, se as crianças estão gritando, se as crianças estão chorando, se as crianças estão dando trabalho, se o pastor é bonito, se o pastor é feio, esqueça isso. Preste atenção na palavra de Deus. E a partir do momento que vocês estiverem lá dentro, que alguma coisa não estiver agradando vocês, ou a voz do pastor, ou a voz das pessoas que sentam, feche o olho, converse com Deus, ouça a voz dele. A voz dele vai ser mais importante do que tudo que você está vivendo ali, pois ali é a casa dele. Jesus está sentado do seu lado. O pai está falando e o filho está ouvindo. Então você está sentado, o pai vai estar falando no seu ouvido e Jesus está do seu lado. E ainda você tem a vantagem, ele te deu o poder do Espírito Santo. Ele vem ali para te alegrar, para renovar você, para trazer fé, para colocar uma voz bonita na sua boca para você cantar o louvor a Deus.
Se você toca, Ele vai fazer você tocar um instrumento maravilhosamente. A sua voz pode não ser a mais linda para você, mas vai ser a mais linda para Deus te ouvir. Deus adora qualquer louvor que você cantar, feio, bonito, desde que você cante para Ele. E seu pai vai estar falando, vai estar ouvindo, e o seu filho vai estar sentado do seu lado, Jesus, junto com você. E se você for cantar, o Espírito Santo vai estar te alegrando e Jesus vai estar cantando com você. E se seu corpo doer, Jesus vai te tocar e vai tirar toda a dor. Você vai ajoelhar por 30, por 40, por 50, por 1 hora e seu corpo não vai doer. E tem gente que ajoelha ali 5 minutos e não vê a hora do pastor parar de falar para ele levantar. Aquele momento não é do pastor. Aquele momento é seu, é sua intimidade com Deus. É para Ele que você tem que suportar tudo. Pô, Ele suportou a cruz, Ele carregou aquela cruz por tanto, foi machucado, humilhado, ofendido, tudo por você. Quanto tempo Ele aguentou ali? O resto da vida dele até morrer. E Ele não reclamou que estava cansado, que estava doendo. E você, por 5 minutos ajoelhado, já acha que o sacrifício é muito grande. Às vezes o pastor fala, quem se puder de joelhos, ponha, quem não fica em pé. Mas que depressa você fica em pé. O joelho significa você está se redimindo ao Pai, você está sendo humilde perante Ele. E a humildade tem que estar em você. Não adianta você ser ímpio, você ser intolerante, ser soberbo. Você acha que o dinheiro é mais importante, que sua roupa está mais bonita que a que tem do lado, que passa um mendigo na porta querendo entrar, você não pode deixar porque ele está sujo. Mas ele está sujo por fora e limpo por dentro. Às vezes você está limpo por fora e sujo por dentro. Já pensou nisso? Que a sua sujeira pode ser maior que a dele? Porque ele luta pelo resto de vida que ele tem. Ele anda na rua com uma mochila nas costas, um saco de lixo cheio de roupa. Ali ele está carregando a vida dele. E às vezes você não está com aquele saco de lixo nas costas, mas você fica carregando a vida dos outros. Você está mais preocupado com a vida dos outros que com a sua. Como é que Jesus vai se assentar perto de você? Jesus fala, cuida dos meus pobres, dos meus mendigos, dos meus doentes. Aí a gente fala, muitas vezes, eu não vou dar uma roupa para essa pessoa, porque essa pessoa não quer mais nada da vida, é um alcoólatra, é um bêbado. Mas e daí? Você tem que fazer a sua parte, esqueça dele. O problema dele é com Deus, o seu é com Deus. Então, se você tem que fazer, ajudar, ajuda. E não fica julgando. Você tem um telhado de vidro também. Se medo de atacar uma pedra para cima, para ver se não vai cair no seu próprio telhado. Às vezes você tenta atacar no dos outros. Mas você nunca pensou que se você jogar lá para cima, você mesmo vai jogar uma pedra no seu telhado? E tudo as suas impurezas vai aparecer. A sua sujeira que está escondida, que você acha que ninguém vê, mas Deus sabe. Dele nada se esconde. Então adore a Deus, entregue a Deus, se apegue no Deus, mas não esqueça também que o próximo tem que ser ajudado. Você tem que fazer a sua parte. Não espera os outros fazer. Se existe 1000 mendigos, você pode ajudar um, ajuda. Você pode dar comida para um, dê para um. Não fique esperando os 1000 e não fique reclamando se alguém não fez. Faça a sua parte. Isso é uma retribuição ao que Deus faz a você. Quando você vai na igreja, você faz a sua colaboração, seu dízimo, você fica preocupado se o outro deu mais, se o outro deu menos. Não importa o que você está dando ali. Às vezes você não pode dar dinheiro, mas você dá o seu agradecimento. Ora por aquela igreja, para que ela vá para frente, pelo pastor, pelos membros que estão ali, por aqueles que colaboraram, aqueles que não puderam colaborar. Mas faça a sua parte. Não fique olhando o que está do lado. Olha o que está dentro de você. Isso é o que Jesus quer ver. Ele não quer ver o que está fora de você. Ele quer ver o que está aí dentro. Converse com Ele através de oração. Mesmo que alguém já tenha declarado que a sua vida está aberta, que a sua cova está aberta, que não tem mais jeito, que você, ou para alguém da sua família que está na enfermidade, confie em Jesus, converse com Ele. Através da oração, relate todas as suas angústias e preocupações. Coloque diante do Mestre todas as suas limitações, peça para Ele ajuda, seja humilde, ajoelhe-se no seu íntimo, no seu silêncio e converse com Ele. Mas depois pare também de conversar e preste atenção no que Ele vai falar para você. Porque se você só falar, como é que Jesus vai falar com você, ô Deus? Abra os seus ouvidos, abre a sua mente, se liberte dos problemas aqui fora quando conversar com Deus. Fale da sua intimidade com Ele. E converse com Deus como se estivesse conversando comigo, com um amigo, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Mais ou menos assim, ó Deus, obrigado. Eu sou uma pessoa feliz,
pois eu tenho uma vida. Eu acordo todos os dias, vou trabalhar, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, uma família. E lá no meu trabalho, Pai, eu recebo o meu salário. E eu não posso reclamar, porque o meu salário vem. E ele vem para dentro da minha casa em alimento. Ele traz para minha casa conforto e alegria. E amanhã, Pai, eu quero ter vontade de voltar para o meu trabalho. E quando eu sair de lá, eu quero ter vontade de voltar para a minha casa. E à noite, Pai, eu quero te adorar na minha igreja. E nos meus pensamentos, Pai, eu quero te adorar o tempo todo. Pois as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem seus ouvidos tapados para que ele não possa te ouvir. Creia no Jesus Cristo, creia no nosso Senhor com perseverança, pois ele é o único que pode fazer milagre na nossa vida. Tudo é possível. Se você fizer as coisas certas para Deus, Ele vai fazer com você. Se você cuidar de Deus, do seu filho, Ele vai cuidar do seu filho, da sua família, da sua casa. Mas nunca deixa de agradecer o que Deus faz por você. E retribua para a igreja, para aqueles que você precisando, um pouquinho do que você tem. Isso vai voltar em dobro para você. A gente sempre fala, eu trabalho para ganhar o dinheiro. Quando eu tenho que pagar uma conta, minha mulher me pede, eu não posso ter dó. Pois Deus me deu aquele dinheiro para pagar aquilo, para assumir aquele compromisso, aquela alegria. Então acredita que você vai ter de novo amanhã. E depois da manhã, e depois da manhã. A sua prosperidade, ela tem que ser todo dia, mas ela começa dentro de você. Se você adotar logo de manhã um pensamento positivo com Deus, o seu dia vai ser maravilhoso, a sua noite vai ser maravilhosa. E se à noite você agradecer, ajoelhar e dormir, o outro dia vai ser maravilhoso de novo. Então acredite que o milagre que Jesus fez na vida dessa viúva de Naim, Ele vai fazer na sua. Ele nunca vai te desamparar. Você nunca vai estar sozinho. Quando você não puder caminhar mais, Ele vai te carregar no colo. A paz do Senhor a todos. Amém.